corrupção, assassinato e política local. Parece o enredo de um filme de suspense, mas é a realidade chocante que estamos prestes a desvendar em Anápolis, Goiás. Um prefeito acusado de mandar matar um empresário. É nisso que vamos mergulhar hoje. Nossa, isso é realmente alarmante. Como essa história veio à tona? Bem, tudo começou com o depoimento do cabo Tiago Marcelino Machado à Justiça na última sexta-feira. Ele acusou diretamente o prefeito Roberto Naves, do Partido Republicanos, de ter ordenado a morte do empresário Fábio Escobar. O mais surpreendente é que essa acusação veio de um policial militar, alguém que, em tese, deveria estar trabalhando para manter a ordem. Isso é extremamente sério. O que exatamente o policial disse em seu depoimento? Segundo o Portal 6, que teve acesso ao depoimento, quando questionado sobre o que estaria por trás da morte de Escobar, o cabo Tiago foi direto ao ponto. Ele disse, e eu cito, Roberto Naves, prefeito. Ele que mandou matar o Escobar. É uma acusação direta e sem rodeios, o que torna tudo ainda mais impactante. Uau! Ele realmente não mediu palavras. Mas, qual seria o motivo para o prefeito querer a morte de um empresário? Pois é. Aí é que a história fica ainda mais sombria. O policial explicou que havia um contrato entre a prefeitura de Anápolis e a Textil Med, uma lavanderia da qual Fábio Escobar era sócio oculto. Aparentemente, havia um acordo para que Escobar repassasse uma porcentagem desse contrato para o prefeito. É importante notar que ser sócio oculto já levanta algumas questões éticas, especialmente quando se trata de contratos com o poder público. Então estamos falando de um possível esquema de corrupção envolvendo contratos públicos? Isso, infelizmente, parece ser mais comum do que gostaríamos de admitir. Exatamente. De acordo com o depoimento, Escobar não estava repassando essa porcentagem ao prefeito. E foi aí que as coisas teriam saído do controle. O cabo Tiago afirmou, e isso é chocante. O que o prefeito fez, mandou matar ele. Simples. É uma acusação extremamente séria e direta, que sugere um nível de corrupção e violência que vai além do que normalmente vemos em casos de desvio de dinheiro público. Isso é realmente alarmante. Como a prefeitura reagiu a essas acusações tão graves? Bem, aqui é que a coisa fica ainda mais intrigante. O Portal 6 informou que entrou em contato com a assessoria de imprensa do prefeito Roberto Naves. A resposta inicial foi que o prefeito iria se manifestar sobre o assunto, mas até o fechamento da matéria não houve nenhum pronunciamento oficial. Esse silêncio é, no mínimo, suspeito, você não acha? Sem dúvida, é muito estranho. Você não acha que, diante de uma acusação tão séria, o normal seria uma resposta imediata, negando veementemente as alegações? Certamente. O silêncio nesse caso pode levantar ainda mais suspeitas, mas você sabe, é importante lembrar que estamos lidando com acusações muito graves e que todos têm direito à presunção de inocência até que se prove o contrário. No entanto, a falta de uma resposta rápida e contundente pode ser interpretada de várias maneiras pela opinião pública. Concordo plenamente. É fundamental que haja uma investigação minuciosa sobre essas alegações. Afinal, estamos falando de possível corrupção e assassinato envolvendo um cargo público de alta relevância. Exato. E vale ressaltar que esse tipo de acusação não é algo comum. Um policial militar acusar diretamente um prefeito de ordenar um assassinato é algo bastante incomum e certamente chamará a atenção das autoridades competentes. Isso levanta questões sobre a segurança do próprio policial e sobre as possíveis represálias que ele pode sofrer por fazer tais acusações. É verdade, não tinha pensado nisso, mas me intriga uma coisa. Por que esse policial decidiu fazer essas acusações agora? Será que ele tem alguma evidência concreta ou está apenas relatando algo que ouviu? Ótima pergunta. O depoimento, pelo que sabemos, foi dado à justiça, o que sugere que pode haver uma investigação em andamento. Mas você tem razão em questionar as motivações e as evidências que o policial possa ter. Pode ser que ele tenha testemunhado algo, ou que tenha acesso a informações privilegiadas devido à sua posição na polícia. Também é possível que ele esteja agindo por consciência, não podendo mais suportar o peso de guardar um segredo tão grave. Interessante. E como essa situação está afetando a cidade de Anápolis?
Imagino que uma acusação dessas deve causar um grande impacto na comunidade local. Sem dúvida. Anápolis é uma cidade importante de Goiás, com mais de 390 mil habitantes. Uma acusação dessa magnitude contra o prefeito certamente causa comoção e preocupação entre os moradores. Afinal, estamos falando do principal representante do poder executivo municipal. Isso pode gerar uma crise de confiança nas instituições locais, afetar investimentos na cidade e até mesmo influenciar as próximas eleições municipais. Realmente, o impacto pode ser enorme. E pensando no aspecto legal, quais seriam os próximos passos nesse caso? Bem, normalmente após um depoimento como esse, o Ministério Público deve avaliar as informações fornecidas e, se considerar que há indícios suficientes, pode iniciar uma investigação formal. Isso poderia envolver a coleta de mais evidências, a oitiva de outras testemunhas e, eventualmente, até mesmo o afastamento do prefeito de suas funções, para garantir que a investigação ocorra sem interferências. E quanto ao empresário Fábio Escobar? Sabemos mais detalhes sobre ele ou sobre as circunstâncias de sua morte? Infelizmente, a matéria não fornece muitos detalhes sobre Fábio Escobar, além do fato de que ele era sócio oculto da lavanderia Textil Med. Não temos informações sobre quando ou como ele morreu, o que adiciona mais uma camada de mistério a essa história. Seria interessante saber mais sobre o histórico desse empresário, suas conexões políticas e empresariais, e as circunstâncias exatas de sua morte. É realmente uma situação complexa e cheia de pontas soltas. Me parece que estamos diante de um caso que pode se desdobrar em muitas direções. Sem dúvida. E é importante lembrar que casos como esse geralmente levam tempo para serem completamente esclarecidos. Investigações de corrupção e homicídio são complexas e requerem um trabalho meticuloso das autoridades. Além disso, quando envolvem figuras públicas poderosas, podem enfrentar obstáculos adicionais, como pressões políticas e tentativas de obstrução da justiça. Exatamente. E enquanto isso, a população de Anápolis fica em um limbo, sem saber se seu prefeito é realmente culpado dessas acusações tão graves ou se tudo não passa de um mal-entendido, ou até mesmo de uma tentativa de difamação. É uma situação delicada para todos os envolvidos. Por um lado, temos acusações gravíssimas que não podem ser ignoradas. Por outro, temos a necessidade de um devido processo legal e a presunção de inocência. É um equilíbrio difícil de manter. A população fica dividida entre a desconfiança e a necessidade de continuidade da administração municipal. E como você acha que isso pode afetar a má administração da cidade? Mesmo que as acusações não sejam comprovadas, o dano à imagem do prefeito já não estaria feito? Olha, essa é uma observação muito pertinente. Independentemente do resultado final das investigações, a mera existência dessas acusações já pode causar um grande impacto na governabilidade. Pode haver perda de confiança da população, dificuldades em aprovar projetos na Câmara Municipal e até mesmo pressão para que o prefeito renuncie ao cargo. E não podemos esquecer que isso também afeta a imagem da cidade como um todo. Anápolis é um importante centro industrial e logístico de Goiás. Uma crise política dessa magnitude pode ter reflexos econômicos significativos. Sem dúvida. Investidores podem ficar receosos, empresas podem repensar planos de expansão na cidade, e até mesmo o turismo pode ser afetado. É um efeito dominó que vai muito além da esfera política. Anápolis, como você mencionou, é um importante polo industrial e logístico, com um distrito agroindustrial significativo e uma localização estratégica entre Goiânia e Brasília. Tudo isso nos leva a refletir sobre a importância da transparência e da integridade na gestão pública. Como podemos, enquanto sociedade, prevenir que situações como essa ocorram? Essa é uma pergunta fundamental. Acredito que parte da solução passa por um maior engajamento da população na política local. Isso inclui acompanhar de perto as ações do Executivo e do Legislativo, participar de audiências públicas, exigir prestação de contas e transparência nos contratos e licitações. Também é importante fortalecer os mecanismos de controle social, como os conselhos municipais e as ouvidorias. Concordo plenamente. Além disso, é crucial fortalecer os órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público e os tribunais de contas.
Quanto mais eficientes forem esses mecanismos de controle, menor será a chance de ocorrerem desvios e irregularidades. Exatamente. E não podemos esquecer do papel fundamental da imprensa livre e independente. Foi graças ao trabalho investigativo do Portal 6 que essa história veio à tona. A mídia local tem um papel crucial em manter a população informada e as autoridades sob escrutínio. Sem dúvida. E falando em manter a população informada, acredito que seja nosso dever continuar acompanhando o desenrolar dessa história. Certamente haverá novos capítulos nos próximos dias e semanas. Com certeza. E nós do GEM estaremos atentos para trazer todas as atualizações sobre esse caso aos nossos ouvintes. É uma história que merece ser acompanhada de perto, não apenas pelos moradores de Anápolis, mas por todos que se preocupam com a integridade da gestão pública em nosso país. Exatamente. E para encerrar nosso programa de hoje, gostaria de deixar uma reflexão para nossos ouvintes. Como podemos, individualmente, contribuir para uma política mais transparente e ética em nossas cidades? Ótima pergunta para refletirmos. Bem, acredito que cada cidadão pode fazer a diferença de várias maneiras. Podemos começar nos informando melhor sobre os processos políticos e administrativos de nossas cidades. Podemos participar de reuniões da Câmara de Vereadores, acompanhar as licitações públicas, questionar gastos suspeitos. Também é importante exercer nosso direito ao voto de forma consciente, pesquisando bem os candidatos e suas propostas. Ótimas sugestões. É importante lembrar que a mudança começa com cada um de nós. Exatamente. E com essa reflexão, encerramos o programa de hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continuem sintonizados no IME para mais notícias e análises sobre os acontecimentos que moldam nossa sociedade. Até a próxima. Até a próxima. E não se esqueçam, a mudança começa com cada um de nós. Boa noite a todos.